Olá, meu povo! Vamos para mais uma aula de matemática do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e nós temos a aula de número 68. Objeto de conhecimento, volume de cilindro reto, medidas de capacidade, volume do bloco retangular, detalhamento, litro e decímetro cúbico, litro e metro cúbico, resolução de problemas com medidas de capacidades. Vamos para a nossa aula. Nessa aula, nós vamos exatamente abordar a questão do volume de um cilindro. Mas, ora, você já se perguntou o que é o volume? O volume é exatamente o espaço ocupado por um corpo. Então, por exemplo, eu, professor Aldemir, possuo volume. Por quê? Porque eu sou um corpo e ocupo um espaço. Então, isso significa que, para se falar de volume, nós precisamos ter algo no espaço tridimensional, ou seja, que ele esteja em 3D, porque ele vai ocupar um espaço. Diferentemente de área, pessoal. A área, quando algo ocupa uma área, ele está no espaço bidimensional. O volume não. O volume ele está no espaço tridimensional. Então, a ideia de volume é essa. É quando um corpo ocupa um espaço, certo? No 3D ou no espaço tridimensional. Ou seja, você precisa visualizar mais de duas partes dessa figura. Tranquilo, meu povo? Então, o nosso objeto de conhecimento aqui, ele vai para um sólido geométrico. Olha aí, quando se fala também a palavra sólido geométrico, está falando de algo no espaço tridimensional. E o nosso sólido geométrico é o cilindro. Então vamos ver o que nós temos a respeito do volume de um cilindro. Me segue. Então olha lá. O volume de um cilindro ele é calculado pela multiplicação entre a área da base, olha só, a área da base e a altura. Como nós estamos falando do cilindro, certo? Nós sabemos que o cilindro ele é um corpo. Olha lá o desenho do cilindro. Eu vou desenhar aqui um pequeno cilindro. Olha só, pessoal. O cilindro nada mais é do que, eu vou ter que ter uma base. Essa base é circular, e aí você sobe. Você vai se deparar com uma nova base superior também circular, olha. E aqui será exatamente a distância entre essas bases. A distância entre essas bases, pessoal, ela é, então, a altura, né? Representado pela letra H, ok? E aqui, então, nós temos a base, certo? Do nosso sólido, olha, a base, ó. Então está aqui no espaço tridimensional, beleza? Então, para nós calcularmos o espaço que esse sólido geométrico está exatamente ocupando no espaço tridimensional, porque quando eu falo no espaço tridimensional, eu estou falando exatamente dessa questão aqui, pessoal. Olha só, nós temos exatamente essa estrutura. Aqui é a estrutura do espaço tridimensional. Olha aqui, o eixo OZ, o eixo OY e o eixo OX, ó. Beleza? Muito bem, olha. Então, o cilindro, ele é uma figura geométrica, como eu já falei para vocês, olha. É uma figura geométrica
formada por duas bases. Está aqui, olha, a base que eu vou chamar de base inferior e a base que eu vou chamar aqui em cima, que ela é superior, beleza? E essas bases, elas são algo, o quê? Circular, ok? Então, muito bem. Então, quando se fala do volume de um cilindro, basta que você consiga exatamente identificar qual é a área da base e qual é a altura desse cilindro. Então, quando você multiplica a área da base vezes a altura, isso vai te dar a ideia do espaço que este sólido está ocupando no espaço tridimensional, ou seja, na nossa visão 3D. Então, lembrando disso, certo? Que o volume sempre você vai trabalhar com figuras no espaço tridimensional, visão 3D. Então, vamos continuar aqui comigo nessas explicações. Continuando, nós temos, qual é a fórmula? Olha, fórmula para se calcular o volume, olha. Para saber o volume de um cilindro, certo? Olha, precisamos calcular o produto entre quem, pessoal? A área da base, que nós vamos chamar de AB, e a altura H dele, né? Porém, ao analisarmos a figura, sabemos que a sua base, ela é o quê? A base do cilindro. A base do cilindro, ela é um círculo. Por ser um círculo, olha o adentro que nós temos aqui, ó. Relembrando, a área de um círculo de raio R é calculado pela fórmula, ou seja, nós vamos precisar saber da área do círculo, porque é a figura que está na base, o que justifica a fórmula para calcular o volume do cilindro. Então tá aqui, olha pessoal, a fórmula para calcular o volume do cilindro, ela é πr² vezes h, ó, onde o h é a altura e r é o raio da base. Então, lembrando, olha só, toda vez que nós formos calcular a área do cilindro, nós temos que resgatar tudo a respeito de quem? A respeito do círculo. Então, eu vou relembrar tudo a respeito do círculo, beleza? Então, vem comigo aqui, olha só. Então, o círculo, meu povo, ele possui área, né? Ó, vamos fazer um lembrete, relembrando, ó, sobre o círculo, beleza? Então, olha, aqui eu vou traçar uma cercadura circular. Quando eu traço essa cercadura circular, nós temos uma região interna. Olha, essa região interna, da qual eu estou achurando, um sinônimo para achurar, pintar, olha. Então, essa região interna, essa cerca, ela é o quê? Ela é o círculo, beleza. E a cerca, ela é a circunferência, beleza? Por conta disso, nós reforçamos que círculo não é circunferência. Agora, para nós termos uma circunferência, automaticamente nós temos a região interna, que é o que nós chamamos de círculo. Quais são os elementos? Observe que eu tenho, por definição, a circunferência como sendo um conjunto finito de pontos que estão equidistantes de um centro, olha. Portanto, eu consigo traçar diversos segmentos que saem do centro e vão a qualquer ponto da circunferência. Quem são esses riscos que eu acabei de falar? São os raios, beleza? Olha só, então já apareceu primeiro um elemento, o raio. O que vem a ser o raio? O raio, então, olha, ele é um segmento de reta, ó,
que vai do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, meu centro é O e o ponto escolhido aqui foi o A. Então, ó, aqui nós temos o raio, certo? OA, vem o segmento de reta. Muito bem, mas nós temos um outro elemento. Qual é esse outro elemento? Nós temos o prolongamento de um raio, né? Olha só, o prolongamento. O que seria? Eu traço 1, depois eu traço a continuidade, olha. R aqui e R aqui. Então, quando eu tenho um segmento de reta que vai de um ponto ao outro, passando pelo centro, nós temos então, olha, o diâmetro, beleza? Ora, então nós podemos dizer que o diâmetro, que eu vou indicar por DAB, ele é 2 vezes o raio, olha, beleza? Por quê? Porque esses elementos, eles norteiam os problemas que envolvem o círculo. Como a base, né, do meu cilindro é um círculo, nós temos que relembrar esses seus elementos. Portanto, olha, a fórmula, certo, ó, da área do círculo, certo, da área do círculo, ela é o quê, ó? Fórmula, eu vou chamar de AC, é πr ao quadrado. E isso vai exatamente alavancar o volume do cilindro. Por quê? Porque é isso aqui que vai estar na base do cilindro. Então, para nós determinarmos, certo, o volume de um cilindro, nós precisamos saber primeiro, olha, a área da base. Lembrando que a base do cilindro, nosso cilindro ele é um cilindro reto, beleza? Então ele está formando uma angulação exatamente de 90 graus com uma base, né? Essa angulação dele. Então eu necessito saber primeiramente a área da base. Eu tenho que calcular a área da base e aí ao multiplicar pela altura, nós teremos então o volume desse cilindro. Beleza? Relembrado? Então, através dessa fixação, né, através de lembrete sobre toda uma teoria que envolve o objeto de conhecimento, circunferência e exatamente o círculo, nós vamos continuar para focar aonde é o nosso objeto de estudo, que é aprender a calcular o volume de um cilindro. Então, vamos continuar. Para nós, então, calcularmos o volume do cilindro, olha, como, né, calcular o volume do cilindro? Para que seja possível aplicar a fórmula. Qual é a fórmula do volume do cilindro, que eu vou chamar de VC, ó? Ela é, então, ó, π vezes R ao quadrado vezes a altura, olha. Apareceu, então, o nosso π, que ele é o quê? Ele é uma representação de um número irracional. Beleza? Então, aqui nós temos as várias nuances. A maioria dos casos, ó, 3,14, mas tem problemas que pedem para você usar 3 e tem problemas que pedem para você usar mais casas além de 3, olha, mais casas, certo? Ó, vou colocar aqui mais casas, vai depender, mas você deve perguntar, mas professor, que decisão eu devo tomar quando não tem? Normalmente, os problemas que envolvem a questão da área do círculo ou o comprimento de uma circunferência, eles sinalizam o valor do π que você deve adotar. Certo? Se não sinalizar, você pode não mexer, deixar através da representatividade pela letra. E aí não mexe por quê? Porque aí não perde a precisão. Porque por ser um número irracional, nós temos uma infinidade de casas após a vírgula. E cada vez que você engole as casas,
o teu problema perde um pouco a precisão, beleza? Mas vamos ver o que que diz como calcular o volume de um cilindro. Então, olha só. Para que seja possível aplicar a fórmula, precisamos do valor da altura. Então, são esses os elementos. Eu preciso da altura e eu preciso do raio do cilindro. Então, realizamos as substituições do valor do raio e da altura. Quando necessário, utilizamos... Olha o que está sendo dado. Quando necessário, utilizamos uma aproximação do valor de π, que é esse que eu já destaquei, né? Você pode utilizar 3,14, você pode utilizar 3, ou você pode utilizar muito mais casas, ou então deixar somente no valor de π. Então vamos ver como calcular, olha. Então no exemplo 1 nós temos, olha, calcule o volume do cilindro a seguir. Olha só, pessoal, está sendo solicitado para que seja usado um valor aproximado. Olha, como eu havia dito para vocês, às vezes o problema vem dizendo, qual o valor de π que você deve utilizar. Então, neste problema, ele está solicitando que você utilize o valor para π de 3,1. Tem problemas que vão pedir, use somente 3. Tem problemas que não vão dizer nada. Se não disser nada, deixa π, não mexe. Certo? Então vamos ver quais são os elementos que eu tenho que ter em destaque. Precisamos calcular o quê? Precisamos calcular o volume desse cilindro, beleza? Então, vem comigo. Olha só. Precisamos então, ora, o volume do cilindro, né, ele é dado pela fórmula π vezes r ao quadrado vezes a altura, certo? Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é a área do círculo, que é o que nós temos aonde, pessoal? É o que nós temos na base, olha aqui. Tá aqui a base, ó. Aqui é a base dele, ó. Certo? Você vai olhar sempre para cá. Tá aqui a base. Então, eu preciso desta área. E preciso de uma outra coisa. Qual é o que eu preciso? Eu preciso da altura. Então, aqui, olha o que nós temos. Observe que o que acontece na base inferior é a mesma coisa que acontece na base superior. Então, você pode ou retirar os dados da base inferior ou os dados da base superior. Então, olha só, a base, os dados estão lá na base. Olha. O raio está aqui, olha, 4 centímetros. E aqui está a altura. Pronto. Então, se eu tenho o raio e se eu tenho a altura desse cilindro, nós conseguimos calcular o seu volume, beleza? Então vamos ver, está aqui, olha. Para calcular o volume temos, olha, o raio 4 centímetros, a altura 5 centímetros. Então vamos substituir, olha. No nosso problema ele pediu que o π fosse utilizado o valor de 3,1. Então está aqui, 3,1 vezes o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, ó, vezes a altura. Agora é conta, né? Então vamos logo pela potência. 4 ao quadrado, ó, dá 16. Então ficou agora 5 vezes 16, que deu quanto? 80. Agora 3,1 vezes 80. Multiplicando 3,1 vezes 80, encontramos 248. Olha a unidade, meu povo. Centímetros cúbicos. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um volume. Volume é unidade elevado a 3. De onde saiu isso, pessoal? Ora, veja bem, olha. Vamos entender por quê. O raio não era 4 centímetros? Beleza. Só que ali o meu raio está ao quadrado. Olha. Quando eu coloco, então, olha, 4 centímetros elevado ao quadrado, isso vai me dar 16 centímetros ao quadrado, certo? Só que
A altura também está em centímetros. Ora, quando nós multiplicamos, olha, 16 centímetros ao quadrado vezes 5 centímetros, 16 vezes 5, isso vai me dar o quê? Vai me dar 80. Observe aqui, ó, cm ao quadrado vezes cm, propriedade de potência. Repete a base, que é cm, somos expoentes. 2 e 1, 3, porque aqui tem um que não está aparecendo. Portanto, toda vez que você estiver trabalhando com volume de uma superfície ou de um corpo, né? Superfície não, de um corpo, porque o corpo está no espaço tridimensional, né? Beleza? Ó. Falou de volume, a unidade é unidade elevado ao cubo, ou seja, vai depender da unidade que o teu problema está trazendo. Beleza? Vamos prosseguir com mais exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, eu quero agora o cálculo, né? Quero calcular, olha só. Exemplo 2, calcular o volume, certo? Desculpa aqui, vamos consertar. Volume de um cilindro, beleza? De diâmetro, ó, diâmetro de 10 centímetros. Então, veja bem, nós não queremos calcular o volume do cilindro. Então, se nós queremos calcular o volume do cilindro, vamos observar. Então, o volume do cilindro, que eu chamo de V índice C, ele é ó, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, certo? Então, ali, olha o que aconteceu. Nesse aqui, calcular o volume de um cilindro de diâmetro de 10 centímetros. E ó, a altura, né, faltou a nossa altura, 3 centímetros. Beleza? Muito bem, ó. Então, vamos lá. Olha o que foi dado. Foi dado o diâmetro. Beleza? Mas o que é que nós vimos na nossa revisão de fixação? Que o diâmetro, ele é 2 vezes o raio. Então, nós precisamos primeiro determinar o raio. Beleza? Então, vamos lá. Quanto que é o diâmetro? O diâmetro é 10. Olha, substituindo, ó, 2R igual a 10. Esse R vai ficar 10 dividido por 2. Portanto, olha, o meu raio é 5 centímetros. Beleza. Pronto, agora já tem um raio, né? A altura, o problema deu. O problema dele disse que a altura era exatamente 3 centímetros. Pronto, agora eu posso calcular o volume, ó. Volume π vezes o raio foi quanto? 5, então 5 ao quadrado, vezes a altura que foi 3. Ó. Observe o seguinte, nesse caso, olha, nesse meu exemplo, eu não citei nenhuma, quer dizer, eu não indiquei nada para a questão do π. Se não foi indicado, significa que você não precisa substituir por nenhum valor. O resultado vai sair em π também. Você não mexe e aí não perde a precisão do teu problema. Agora, se o problema te der o valor de π, você tem que usar o valor de π. Beleza? Então, vamos continuar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, então vamos fazer a conta, certo? Então, isso aqui vai ficar, ó, π, ele não deu 5 ao quadrado, olha, 25 vezes 3. Beleza? Então, 3 vezes 5 é 15, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Como não foi dado o valor de π, repete o π depois, porque aqui ele tem a conotação de uma letra. Qual foi a unidade? Centímetros. Como é o volume? Centímetros cúbicos. Então, observa bem, que nesse problema foi solicitado para nós calcularmos
o volume do cilindro, só que não foi dado o raio, já foi dado o diâmetro. Pegamos a ideia, ora, o que é o diâmetro? É 2 vezes o raio. Fomos, calculamos o valor, ok. Beleza? Achamos o R e foi dada a altura. Depois que você tiver o raio e a altura, aí é que você vai para a fórmula do cálculo do volume do cilindro. Vamos continuar, vamos mais exemplo. Olha só. Então vamos ao exemplo 3. No exemplo 3, olha só. Queremos calcular o volume, certo, de um cilindro, ó, onde o raio vai ser 2 metros, a altura vai ser 5 metros e o π vai valer 3. Olha aí. Então, lembrando que para calcular o volume do cilindro, olha, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, lá vai, olha. Agora o π foi dado. Está sendo solicitado aqui foram os dados, que ele deve ser substituído por 3, ó. Valor 3. O raio, 2. Então, 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 5. Beleza? Então, agora só é realizar a conta, ó. Então, o volume desse cilindro, primeira potência, 3. 2 ao quadrado é 4, vezes 5. Então, o volume desse cilindro vai ficar, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. O quê? Metros cúbicos, porque é um volume, pessoal. Beleza? Muito bem, olha. Então, lembrando que para nós calcularmos volume, certo? É algo muito simples. Volume de quê? Do cilindro. Basta que você encontre a área da base e multiplique pela altura. O valor do π, o problema informa o valor que você deve utilizar. Se ele não informar, significa que você deverá deixar em forma de π, como o exemplo que eu acabei de colocar aí, certo? E esses problemas são interessantes do cilindro porque a maioria das nossas caixas d'água, né, elas são em forma de cilindro. Então você pode determinar o volume de água dentro deste cilindro, certo? Beleza? Vamos supor que eu tenho uma caixa d'água que ela tenha, eu posso te dar já a área da base, que a área da base, por ser o cilindro, seja de 12 centímetros ao quadrado, porque é a área, né? Com uma altura, digamos, de 10 centímetros. Qual é o volume? Né? O volume vai ser 10, que eu já te dei a área, né? Aliás, a altura, e já te dei a área da base, que foi 12. 10 vezes o 12 vai dar 120, certo? Centímetros cúbicos. E aí pode ser perguntado a quantidade de litros, certo? Dentro. Aí você vai precisar lembrar das unidades de capacidade, certo? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E aí você vai saber quantos litros essa tua caixa d'água comporta. Beleza, meu povo? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tudo que foi falado a respeito do volume do cilindro. Como calcular? Lembrando que eu preciso saber a área da base, que é a área do círculo, multiplicado por uma altura. Muito obrigado.